Saudações eremitas, bem-vindos e bem-vindas de volta a mais esse vídeo aqui, pessoal. Eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, bem sincera. Esse foi um assunto, na verdade, que começou lá no Instagram, mas eu achei que fosse um assunto interessante e importante demais para deixar só lá nos stories do Instagram. Então eu decidi fazer esse vídeo até para deixar isso registrado aqui no canal, visto que é um canal de magia cerimonial. E esse é um problema que eu vejo principalmente entre os praticantes de magia cerimonial. Foi um obstáculo, foi uma dificuldade que eu passei também, que eu tive que me livrar disso, eu tive que resetar, né, a minha mente em relação a isso. Então, caso você ainda não me siga no Instagram, vai estar deixando aí na tela para vocês. E esse assunto, na verdade, começou lá no Instagram com a pauta do cristianismo e como que alguns pensamentos ou crenças do cristianismo, a gente, né, quando nasce em berço cristão, ou mesmo quando a gente não nasce em berço cristão, a gente está numa sociedade, querendo ou não, de grande maioria sobre influência cristã, e que isso muitas vezes acaba gerando, né, bloqueios mentais quando a gente vai para a prática de magia. A gente se pergunta se a gente está certo mesmo em fazer aquilo ali, a gente se pergunta se não vai sofrer nenhuma punição, nenhuma consequência negativa. Eu vim de berço cristão e fui pra magia e eu passei por essa dificuldade inicial de, sabe, distinguir que eu não estava cometendo nenhum pecado, que eu não estava fazendo nada de errado e que nada de mal ia acontecer comigo se eu estudasse com responsabilidade e aplicasse o conhecimento mágico de maneira, sabe, de maneira verdadeira, de maneira honesta, com responsabilidade. Então, esses pensamentos limitantes, advindos de influência cristã, eles sempre assombram, né? Sempre assombraram a grande maioria dos magistas. É um processo que muita gente passa e demora uns anos até conseguir resetar, até conseguir tirar essa influência, né, de maneira negativa da cabeça. Mas uma das coisas que eu vim observando aí nos últimos tempos também, o que eu peguei o gancho, né, para falar sobre esse assunto, é que muitas das vezes as próprias práticas de magia e ocultismo, elas também trazem esses pensamentos, ou também infundem esses pensamentos limitantes, esses obstáculos mentais na própria prática. Que foi o caso, como eu citei, da magia cerimonial. Eu, como praticante de magia cerimonial, eu comecei na magia cerimonial, então comecei pela Goetia, comecei pela magia angelical, depois fui para planetária. Então, até hoje em dia, toda a minha prática ela é fundamentada e tem como protagonismo a prática de magia cerimonial. Mas, obviamente, eu pratico outras coisas, ao longo dos anos fui me permitindo praticar outras coisas não cerimoniais. E quando eu estava adentrando nesses sistemas ou nessas práticas que não eram exatamente magia cerimonial, que não usava círculo, não usava triângulo da arte, não usava aquelas, né, as ferramentas, os paramentos aí clássicos da magia cerimonial, eu comecei a sentir, eu demorei na verdade para perceber que eu tava com alguns bloqueios, com algumas travas, né, que não permitiam eu fluir tão bem nessas práticas, porque eu sentia ou tinha aquela falsa sensação de que, pô, tá faltando alguma coisa. Então, quando a pessoa começa na magia cerimonial, então esse vídeo aqui é principalmente para quem está começando ou para quem pretende começar na prática de magia pela magia cerimonial ou pela alta magia. E o meu recado para vocês é: nem tudo precisa ser cerimonializado. Nem todas as práticas, nem todos os contatos, nem todas as práticas de magia assim de forma geral de vocês, nem tudo precisa ser cerimonial, nem tudo precisa ser formal. Foi, novamente falando, foi uma das coisas que me dificultou, porque eu comecei na magia cerimonial e quando eu fui migrar para outras áreas da magia, eu senti essa trava, porque eu sempre tinha aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. Poxa, mas eu tô fazendo um ritual sem círculo mágico, eu tô fazendo um ritual sem triângulo, será que vai dar certo? Será que é seguro fazer dessa forma? Porque eu, particularmente, desde o começo, assim, me formei, né, aprendi e criei a base da minha experiência mágica e espiritual pela magia cerimonial. Então foi uma dificuldade que eu passei, que eu vejo muitos de vocês passando por isso, esse vídeo aqui, que é para tentar passar essa visão para vocês, tentar conversar com vocês o seguinte, que o universo, a senda da prática mágica, da senda ocultista, ele vai muito além da magia cerimonial. E, novamente falando, nem tudo precisa ser cerimonializado. Primeiramente, o primeiro ponto que a gente precisa fazer para que a prática de magia ou essa vivência na magia cerimonial não atrapalhe a gente quando a gente queira, por exemplo, praticar alguma outra coisa, é a gente racionalizar primeiro o que é a magia cerimonial e para que serve ela. A magia cerimonial, ela é só um dos diversos das centenas de milhares de sistemas e caminhos mágicos que existem. Ela não é tipo o caminho oficial, o melhor caminho que existe, não. Ela é apenas um caminho entre vários outros caminhos que possibilitam alguns tipos de resultado. Resultados esses que são: geralmente a gente utiliza da magia cerimonial com os paramentos da magia cerimonial, que são ali círculo, triângulo, baqueta, espada e cálice, enfim, toda a parafernália ritualística que a gente já conhece, que a gente sempre conversa por aqui. Eu já falei para vocês anteriormente, seja aqui em vídeo, seja nas lives, seja nas aulas, que essas ferramentas da magia cerimonial, elas têm um propósito. Isso são tecnologias. Dalton, tecnologias para quê? Tecnologias
para que a gente possa alcançar o contato com algumas entidades, uma categoria, né, de entidades que geralmente são entidades que estão muito distantes do nosso plano de vibração, ou que estão numa dimensão realmente muito afastada da gente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de evocar Daimons da Goetia, ou a gente falando de evocar anjos, inteligências planetárias, geralmente a gente faz o uso de ferramentas como o círculo, o triângulo, etc, etc, que são paramentos, são tecnologias ritualísticas que favorecem o quê? Que eu também sempre estou falando para vocês, a abertura do portal, o bendito do portal. Uma coisa é você tratar com uma entidade ou querer chamar uma entidade que é uma entidade que está mais próxima da gente. Cito como, por exemplo, os espíritos olímpicos ou os espíritos elementais. Outra coisa é você querer chamar um anjo, que é uma entidade celestial, que está habitando numa dimensão muito superior. Então, para essas entidades que estão muito distante, vibracionalmente falando ou dimensionalmente falando, a magia cerimonial, ela é sim necessária, porque a magia cerimonial, ela traz os recursos, as tecnologias, os paramentos adequados, fabricados das maneiras adequadas, para que ocorra com eficiência a abertura desse portal dimensional. Quando a gente está falando de uma entidade que está num plano diferente ou, sabe, muito distante da nossa vibração. Então a gente faz a abertura desse portal através da ritualística complexa, através das ferramentas, da presença das ferramentas, dos paramentos litúrgicos, e aí essa entidade vem, essa consciência da entidade vem, e a gente tem o contato com essa entidade. Então isso é a magia cerimonial. A magia cerimonial, ela é um método, os paramentos da magia cerimonial, eles são recursos, são tecnologias ritualísticas para permitir a gente entrar em contato com entidades de energia mais complexa, com entidades de energia mais distante daquilo que a gente está habituado. Quando a gente está falando, novamente agora, de entidades que estão mais próximas do padrão vibracional da Terra, a gente não precisa de tudo isso, justamente porque, vou pegar agora, por exemplo, o caso dos espíritos olímpicos. Os espíritos olímpicos foram um desafio para mim também, porque eu lembro até hoje, no primeiro ritual que eu fiz, depois que eu voltei aos estudos e comecei a explorar mais, né, dessa área dos espíritos olímpicos, do Grimório de Arbatel, eu lembro do primeiro ritual que eu fui fazer depois desses estudos mais profundos, eu tive aquela mesma velha sensação. Será que tá certo? Porque eu não tô fazendo com círculo, eu não tô fazendo com triângulo, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que o espírito vai se manifestar? E então eu tinha essa sensação nos primeiros ritos, e conforme eu fui estudando, conforme eu fui conhecendo mais da essência dos espíritos olímpicos, de conhecer que eles são entidades, né, são consciências espirituais de fenômenos da matéria, ou seja, eles estão em todo lugar, o tempo todo os olímpicos estão presentes, eu comecei a entender melhor e comecei justamente a racionalizar que os paramentos conhecidos da magia cerimonial, como círculo, triângulo, não necessariamente eram obrigatórios para a prática de espírito olímpico. Por quê? Porque eles já estão aqui o tempo todo, ao nosso redor. Tudo que a gente precisava fazer era só fazer uma ritualística, fazer uma chamada, uma conjuração, num horário específico, ali com uma vela, com incenso, né, uma coisa mais básica, para manifestar a consciência, né, o desdobramento astral, a consciência dessa energia, e pronto, estava ali. E a gente já tem aqui dezenas, beirando uma centena de relatos positivos do pessoal que seguiu esse método, né, simplificado, por assim dizer, dos espíritos olímpicos, que é uma vela, o selo do olímpico, o incenso e a prece, né, no horário planetário. E o olímpico vem, todo mundo aí, a grande maioria, sente a energia, ou depois tem os resultados muito positivos. A gente está cheio de relatos aí no canal, lá no Instagram, nos destaques de depoimento. Então todo dia a gente recebe feedback positivo sobre. E isso mostra pra gente que resultado bom ou uma experiência boa, né, uma experiência real da alta magia, não necessariamente precisa ser pelo viés cerimonial. Às vezes uma coisa mais simples que você faz vai funcionar, mas novamente é entender o contexto, é racionalizar as coisas. Algumas entidades, para alguns tipos específicos de entidades, para que a gente possa alcançar alguns níveis de contato, contato mais próximo, contato mais seguro, contato mais aprimorado, vai sim usar círculo, triângulo e tudo mais, os paramentos da magia cerimonial. Outras práticas de alta magia não necessariamente vão precisar disso tudo. Por quê? Depende da entidade, depende do objetivo daquela ritualística. Falando em objetivo, cito, por exemplo, método simplificado de magia angelical, também ensinado aqui no canal, numa aula gratuita, é o vídeo mais assistido desse canal. É a magia angelical ali para contactar os 7 arcanjos. Método simples, não tem nada de cerimonial ali. É uma vela, um incenso, o selo do arcanjo, uma oração para o arcanjo. Muita gente teve resultado e não usa círculo, não usa baqueta, não usa triângulo, não usa nada. É uma vela, um incenso, um selo, uma oração. Pronto, um ato simples, mas que trouxe resultado para muita gente. E eu sempre falei para vocês, a diferença de um contato simples não está nem no resultado. Quantos relatos, cara, que eu recebi de gente que fez o contato com o arcanjo pelo método simplificado e teve um resultado tão bom quanto, às vezes até superior, de muita gente que fez contato com arcanjos pelo método cerimonial, pelo sistema de tritêmios. O que eu sempre falei para vocês sobre o método simplificado, o que era? Era o nível de contato. Obviamente, no método simplificado, você não vai ver
o arcanjo na sua tela mental, ou quem é médium não vai conseguir se comunicar com o arcanjo ou com o anjo ali naquele momento, porque você está só enviando uma prece. Mas, em termos de resultado, é muito parecido, é muito parecido. Então, se você, de começo, não tem a intenção de ter uma comunicação com o anjo, com o arcanjo, apenas de conversar e pedir uma ajuda, pedir uma virtude, pedir um auxílio, o método simplificado ele vai te ajudar tanto quanto o método cerimonial. Ah, Dalton, mas então por que você pratica o cerimonial? Por que as outras pessoas procuram praticar no cerimonial? Diferença de experiência, é uma experiência diferente. Se eu quiser sentir, se eu quiser comungar, se eu quiser estar ali face a face, né, com o anjo ou com o arcanjo, aí sim eu vou fazer um ritual cerimonial, vou preparar um círculo, vou preparar um triângulo, uma tábua da arte, vou preparar baqueta, vou preparar todas as ferramentas, vou estudar uma liturgia formal e vou executar uma liturgia formal para, além dos resultados, nem tudo se resume a resultado, além dos resultados eu ter aquela experiência de sentir a energia do anjo, abrir um portal onde vai estar manifestada ali grande parte da energia, eu vou poder sentir essa energia, eu vou poder comungar com essa energia. Então, novamente, a magia cerimonial, ela propõe o seguinte, ela propõe maior segurança, cito, por exemplo, aí os Daimons da Goetia. Apesar dos Daimons da Goetia serem seres que também estão próximos da nossa vibração, a gente utiliza dos recursos cerimoniais para ter um contato um pouco mais seguro, na grande maioria das vezes. No caso de anjos, arcanjos e inteligências planetárias, a gente usa dos recursos para ter uma experiência aprimorada, para poder ver, para poder conversar, para poder comungar com essa energia. Se o objetivo for mais em termos de resultado, como eu falei, a pessoa pode simplesmente acender uma vela para um arcanjo e fazer uma oração, ela vai ter os resultados tanto quanto teria, por exemplo, num rito de magia cerimonial. Então vejam, reparem, né, a gente tem que compreender que nem tudo se resume à magia cerimonial. Então eu vejo muitas pessoas, isso veio de mim também, novamente, falo por experiência própria, eu vejo muitas pessoas às vezes subestimando o método de magia angelical simplificado. Ah, mas será que dá resultado? Porque não é cerimonial. Se não é cerimonial, não vai dar resultado. Ledo engano, novamente. São tipos diferentes de propostas para tipos diferentes de experiências. Se o teu interesse é no resultado, dá para fazer pelo método simplificado. Você vai fazer a prece, vai fazer a oração ao anjo, ao arcanjo, vai ter o resultado. Se o teu objetivo é ter uma comunhão, aí o mais indicado, obviamente, vai ser fazer pelo método cerimonial. Então, eu tive essas experiências, eu tive essas travas mentais nas minhas experiências com o método simplificado de magia angelical que eu ensinei para vocês, que muitos de vocês praticam, já praticaram. Mesma coisa com os espíritos olímpicos. Foram métodos assim que eram simples, envolvia ali, como eu falei, uma vela, um incenso, uma oração, não precisava de tanta ferramenta, que no começo isso me bloqueou muito, eu ficava nessa dúvida. Então essas dúvidas, elas se instalam na nossa cabeça e geram uma autossabotagem. Por isso que é importante eu conversar abertamente aqui com vocês sobre isso, que é complicado você chegar num rito, por exemplo, um rito com um espírito olímpico ou um rito de magia angelical simplificado, e você ficar nessa dúvida de, poxa, mas será que vai funcionar? Porque eu não estou usando círculo, não estou usando triângulo, não estou, sabe? Será que vai funcionar? E essas dúvidas e inseguranças de forma geral, querendo ou não, elas travam o potencial real, né, que aquela experiência poderia ter. Então, quando você vai fazer um rito, você está com dúvida se aquele rito vai funcionar, se você está inseguro em relação àquele rito, isso bloqueia, sabe? É um fluxo de energia mental que poderia estar fluindo, é um fluxo de energia de fé, de vontade que poderia estar fluindo no 100%, que não está fluindo no 100%, então isso às vezes realmente prejudica um pouco da experiência. Por isso que é importante, novamente falando, a gente conversar sobre isso, a gente deixar claro que resultado e resultado prático, interno, externo, seja o que for, ele não depende exclusivamente da magia cerimonial. Novamente, a magia cerimonial ela apenas é um viés, é um método, é um caminho para ter um contato mais complexo com entidades mais complexas ou que estão numa distância vibracional diferente. Vou citar aqui outro exemplo, quando eu comecei na magia elemental. Quando eu comecei na magia elemental também foi a mesma coisa. Inclusive eu até, não digo que tomei uma bronca, mas me fui avisado no começo, antes de eu conjurar pela primeira vez um espírito elemental, me foi aconselhado por um anjo que eu estava conversando, né, me estudando, me preparando para fazer esse contato, e me foi dito, não é um sistema de magia cerimonial, a abordagem não é a mesma, não coloca na tua cabeça que vai ser igual um contato cerimonial, porque não é. Você tem que ir com a mente aberta para um contato simples, para um contato que não envolva a ferramenta. E lá fui eu, fazer meu primeiro rito de magia elemental, onde a única coisa que tinha era o selo do elemental. Não tinha baqueta, não tinha círculo, não tinha nada, era eu no meio do mato, com um selo de um elemental da terra, me colocando ali na grama, meditando e conjurando o espírito elemental, e até hoje aí tem um resultado, ensinei esse método está ensinado lá no Covil do Eremita Academy, que é o nosso método aí de magia elemental,
E, novamente, método super eficiente, método que trouxe experiência positiva para muita gente e que não envolve ferramenta. Por quê? Por que não envolve? Ou por que funciona mesmo sem as ferramentas? Porque são entidades que estão ao nosso redor o tempo todo, desde sempre, muito antes do primeiro ser humano pisar na face da Terra, os elementais já estavam aqui. Então são entidades que estão ao nosso redor o tempo todo. O que a gente precisa fazer é um ato básico, né? Só um gatilho mágico que vai trazer, vai manifestar a consciência daquela entidade. Então, para muitas entidades elementais, espíritos olímpicos, divindades, muita coisa, muitas entidades, a maioria delas, na verdade, não é necessário a magia cerimonial ou necessariamente os paramentos da magia cerimonial. Novamente falando, para a gente bater nessa tecla, os paramentos da magia cerimonial são necessários quando existe a necessidade de um contato íntimo, de um contato mais próximo, com uma entidade que está num padrão vibracional muito distante. Vou pegar novamente o exemplo de um anjo, de um arcanjo, que é uma entidade muito evoluída, de um padrão vibracional muito distante. Então, para que a gente consiga esse contato face a face, não vai ser tão fácil assim. Vai precisar de uma série de recursos, de uma série de tecnologias para poder fazer esse contato. Então, reflitam sobre isso. De verdade, reflitam sobre isso, pessoal, porque, novamente, eu sei como é porque eu passei por isso, eu enxergo, eu vejo nas perguntas de vocês, eu sinto que muitos de vocês estão passando pela mesma coisa, de às vezes não confiar no potencial de um rito com espírito olímpico ou de qualquer outra prática elemental, planetária, feitiçaria planetária, que são coisas mais simples, assim, né, que não precisam de tanto cerimonialismo, enfim, parafernália. É para que vocês reflitam sobre isso e, novamente, a chave é que ela está na racionalização. Quanto mais eu fui estudando, quanto mais eu fui compreendendo a natureza das entidades com que eu trabalho e a natureza dos sistemas de magia com que eu trabalho, isso foi aos poucos se dissolvendo na minha mente, porque daí eu entendi justamente isso que eu expliquei para vocês o tempo todo aqui no vídeo. Para que serve e quando serve o uso das ferramentas, o uso da magia cerimonial. E, novamente, existe todo um mundo, sabe, um universo gigantesco aí de possibilidades de práticas mágicas que não envolve círculo, não envolve tábua, não envolve triângulo, etc. Não deixem que isso, em partes também, eu vejo que muita gente às vezes me acompanha, eu acompanho outros magistas e vê lá as fotos dos altares com triângulo, com tábua da arte, e tábua de cera, e almadel, e círculo mágico, né, toda aquela parafernália, os rituais complexos, lindos, maravilhosos, e talvez os iniciantes eles tenham essa sensação de, poxa, tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim. Se não for daquele jeito ali, que tá ali, que eu vejo ali, não vai dar certo. Não, tire isso da cabeça de vocês. A gente pratica a magia cerimonial, a gente tem como a prática protagonista a magia cerimonial porque a gente gosta, né, desse lifestyle, dessa questão de estar mais próximo de algumas entidades, de anjos, daimons, inteligências planetárias, de ter esse contato face a face, mas nas minhas práticas pessoais, semanalmente, diversas vezes aí na semana, quando eu preciso contactar, assim, falando, né, no meu particular, quando eu preciso contactar alguma energia, alguma força, algum arcanjo, eu muitas vezes não faço no cerimonial, eu faço só naquele método que eu ensinei para vocês, que se aplica a várias entidades, que é o método de prece, né? Você chegar, colocar o selo da entidade, colocar uma vela, um incenso, se pôr em meditação, fazer a prece, fazer uma oração, enviar, né, essa petição astral para a entidade, e funciona, tem os resultados tanto quanto tivesse sido feito, né, por um rito cerimonial. Então, é só um leque de possibilidades, pessoal, só um leque de possibilidades. Existem situações e situações, algumas situações vai ser viável a magia cerimonial, outras nem tanto assim. Minha dica, eu falei isso na última live, acho que é interessante deixar isso aqui registrado também. Minha dica para quem quer começar nesse mundo da alta magia, comecem por elementais, comecem por espíritos olímpicos, que é um ritual simples também. Comecem com os anjos e arcanjos, não necessariamente pelo método cerimonial, começa pelos anjos e arcanjos, mas naquele método simples que é ensinado aqui no canal, que é vela, incenso e selo. E aos poucos, conforme você, sabe, for tendo esse contato, é interessante, é importante você ter esse contato primeiramente, para ver se é isso mesmo que você quer, para ver se aquele padrão vibracional te agrada, para ver se o modo de trabalho daquelas entidades te agradam também. Então começa pelos métodos que são mais simples, que justamente não precisa de tanta ferramenta, só não vai, pelo amor de Deus, fazer goethe simplificada, mas como eu falei, elemental é tranquilo, espíritos olímpicos é tranquilo, anjos e arcanjos pelo método simplificado é tranquilo também, qualquer um pode fazer em qualquer cantinho da casa. E se você gostar disso, você sentir no seu coração que você quer seguir por esse caminho, que você quer realmente elevar o nível da sua prática, aos poucos você vai acrescentando ferramentas. Então faz seu círculo e numa ritualística que você for fazer, acrescenta o seu círculo.
Faz sua baqueta, numa ritualística que você for fazer, utiliza sua baqueta, utiliza sua varinha. Faz a sua tábua da arte, faz o seu triângulo, uma ritualística que você for fazer dessas que você já está habituado, acrescenta triângulo, acrescenta a tábua da arte. E aí, quando você vê, você vai, sabe, acrescentando ferramentas, acrescentando liturgias, estudando liturgias, né, colocando liturgias mais complexas ali no seu rito. Quando você vê, você já está praticando magia cerimonial. Então, a magia cerimonial, o aprendizado da magia cerimonial, hoje, principalmente, eu vejo que ele pode ser gradual dessa forma. Você pode começar com um rito que é mais simples e aos poucos você vai acrescentando as ferramentas na medida que você for fazendo as ferramentas, sem pressa, sem cobrança, e você vai, sabe, subindo os degraus até chegar no ponto onde você já está com todas as ferramentas, já tem experiência de contato, aí você vai lá e estuda, por exemplo, um sistema de tritêmios, um sistema de almadel, o que quer que for, que são sistemas mais, né, mais formais, cerimoniais formais, e você já está ali praticando a magia cerimonial. Então não precisa começar a startar 100% na magia cerimonial, você pode ter, sabe, esse passo a passo assim mais leve, vai deixando as coisas fluírem. E novamente, principalmente o que a gente veio falando ao longo desse vídeo aqui todo, nem tudo precisa ser cerimonializado. Não limitem a mente de vocês. O universo, o mundo espiritual, ele é extremamente grande, é infinito. E quando você consegue, sabe, vislumbrar isso, você vê que a prática de magia cerimonial, novamente, que não foi lá no começo, é só uma opção entre um leque de infinitas possibilidades, de infinitas práticas e experiências que você pode ter, que não necessariamente vai precisar de tudo isso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essa reflexão tenha de alguma forma ajudado. Novamente, reflitam, tragam essa reflexão aí para os próximos dias de vocês, meditem sobre isso e espero de verdade, sim, de coração, que isso possa ajudar vocês a, como é que eu posso dizer, né, como eu falei antes, dar essa resetada assim na mente e ver que nem tudo precisa ser dessa forma, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.